Aí, beleza? Uma boa noite a todos. Forem entrando aí pra gente poder conversar com Bárbara Forte. Olha aí, tudo bem, advogado estudando? Como é que você tá? Tava aí divulgando também o projeto, né? Isso sempre é importante ressaltar. Eu tô aguardando o Binha entrar, mas a ideia, né, do Experiências Compartilhadas, ele surge justamente para tentar demonstrar, né, que você não tem apenas um caminho, não tem apenas uma fórmula, não tem apenas um jeito, não tem apenas um método de estudos. E ele surgiu justamente desvinculado, né, de qualquer ideologia ou de qualquer fórmula ou de qualquer venda ou qualquer produto. Isso aqui não é nada com um intuito lucrativo. É literalmente para a gente tentar dividir as nossas experiências conforme realmente as nossas vivências, né? Bárbara acabou de entrar. Tomara que vocês consigam usufruir aí dos pensamentos dela. Tá tudo ok, a live, o áudio tá beleza? Eita peste, aí. Pra mim tá de boa o áudio, tá tranquilo aí também? Aqui tá, só tá invertida, mas... Pois é, vamos virar o celular, né? A pessoa com tecnologia não é muito boa. Funcionou? Aí, beleza. Como é que tá, Vinha? Tudo certinho? Tudo certo. Tô na gambiarra da bexiga pra esse celular tá nessa horizontal. Viu? Tua luz tá massa, a minha tá horrível. Conversa, que alegria, bicho, poder estar com você aqui nesse projeto. Você que agarra o mundo, né? Eu não apresentei Bárbara, não, mas Bárbara, que eu chamo de Binha carinhosamente, porque eu estudei com ela, né, no colégio, no Motivo e também na faculdade. Eu tenho um carinho imenso por ela ser essa pessoa, assim, tão contagiante. Enfim, consegue abraçar todos, consegue cuidar dos seus amigos, consegue, enfim, ser uma pessoa muito simpática que você quer estar por perto dela. Então, eu Mil agradeço... utilidades, né? Eu agradeço você desde já, Binha, por estar, enfim, querendo dividir um pouco da sua história e eu por ter convivido com você, me sinto muito especial de estar aqui, enfim, muito feliz de estar com você. Eu também tô. O que talvez os seus seguidores não saibam é que você é uma mudança assim absurda. Eu estudei com o Felipe Duque no colégio, conheci o Felipe Duque desde a quinta série. E na faculdade, esse cara é, nossa senhora, é uma outra pessoa. E é muito fantástico ver como você hoje é uma pessoa fenomenal, né? Não à toa que tem um monte de gente aí, generosidade nenhuma, tô sendo sincera. Tem um monte de gente aí que te segue e gosta muito do que você faz. Não é à toa. Você é maravilhoso. Não, mas vamos voltar pro foco que é você, para ficar construindo aqui. Bom, eu queria que eu tentei trazer um roteiro hoje, mas também se houver dúvidas, vocês, por favor, fiquem à vontade, né? Antes de tudo, Bárbara, por favor, se você pudesse se apresentar, né? Só dizer o cargo que você exerce, mas eu já digo, né? Ela é delegada de Polícia de Pernambuco, Bárbara Forte. E eu queria que você, de início, falasse como é que foi o seu início, a sua caminhada. Assim, onde foi que teve esse start, esse despertar para você começar a estudar para concurso, né? Quando foi que começou isso? Bom, vamos lá. Como o Duque falou, meu nome é Bárbara Forte, tenho 28 anos, sou formada em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, sou delegada de Polícia Civil aqui em Pernambuco há cerca de 1 ano e meio. Fui aprovada naquele concurso de 2016, que teve toda uma problemática. Durante a minha faculdade toda, muito pelo contrário do que alguns já entram na faculdade, já sonham com ser, eu quero ser delegado, nunca passou pela minha cabeça que eu seria. Eu entrei querendo ser advogada, saí querendo ser advogada e fui para o mundo da advocacia, mas infelizmente não foi aquilo que eu vislumbrava, né? Eu não gostei do que eu estava fazendo e eu decidi galgar coisas, digamos assim, naquele momento ao que me parecia maior, né? E aí deixa eu passar pra cá, porque eu já vi que estão reclamando que eu não tô aparecendo. Agora eu tô aparecendo. E aí eu comecei a estudar para concurso sem muito rumo, né? Sem pensar muito no que eu queria fazer. Comecei a estudar o que é de certa forma um erro, né?
Mas eu comecei a pesquisar o que eu queria ser, que foi quando eu comecei a ter foco, e eu me interessei muito pela carreira de delegado, em virtude da hibridez do cargo, né? Além de ser delegada, além de ser uma carreira jurídica, eu sou policial, e isso me encantou demais. O que me encanta mais ainda na polícia é: não existe um dia igual ao outro. Eu estou há 1 ano e meio sendo delegada daqui de Carpina e eu nunca tive um dia repetido na vida. E isso para mim é fantástico. Para mim é a coisa que mais me atrai no cargo. E, enfim, sou delegada de Carpina há 1 ano e meio, estou aqui, acumulo outra cidade, cuido de uma cidade de 100 mil habitantes, apenas eu de delegada, mas estamos aí. Rapaz, Bárbara, e engraçado é que, assim, como é que, tipo, foi essa preparação para o teu concurso? Porque, além das anulações que teve, né, o jogo emocional, que acho que deve ter variado bastante, como é que foi tua preparação específica para os concursos de carreira policial? O que é que modificou, assim? Ou tu sempre já para carreira policial, por exemplo? Vamos lá, não estudei, né, para carreira policial. Quando eu comecei concurso, eu jamais, inclusive, pensei em carreira policial, né? Nunca tinha pensado que eu ia ser delegada. E talvez um dos meus erros, que eu acredito que isso aí possa servir de exemplo para todo mundo, é não ter treinado para o TAF desde o início. Eu era uma pessoa sedentária, passei 7 anos sem me exercitar. No colégio eu era uma pessoa bem ativa, passei a faculdade inteira sem fazer. Eu lembro de né? você, jogadora de vôlei, jogadora de Vôlei, basquete, Você é sedentária. E aí eu cheguei mas na faculdade fiquei 7 anos sem fazer nada. 5 anos, né, da faculdade, mais um tempo aí, sem fazer praticamente nada de esporte, exercício. E eu levei um baque quando eu precisei me preparar para o TAF, né? Eu lembro que na primeira vez que eu saí para correr com o personal, para ver como é que eu tava, eu tinha que correr 2 quilômetros em 12 minutos, eu corri 1,200, assim, morrendo. Então, é uma dica que eu já vou soltar a dica aqui. Bicho, se você quer ser delegado, se você quer ser policial, se você quer ser agente, não esqueça a parte física. E essa é a parte que mais muda na nossa preparação, porque o concurso de delegado é um concurso de carreira jurídica, segue aquele padrão de prova, segue aqueles questionamentos todos, e o que mais diferencia realmente é a parte do TAF, do teste físico. Alguns concursos também de carreira jurídica tem psicotécnico, da gente é um pouco mais pesado também, mas eu diria que o TAF é o grande diferencial do concurso. É engraçado. Eu admiro muito as carreiras policiais, principalmente a delegacia, porque eu acho que eu conversei contigo quando a gente teve a oportunidade, porque tudo começa na delegacia, né? Então, como é que você pode dizer, né, que concurso de delegado não é um cargo eminentemente jurídico? Muito pelo contrário. Como isso é uma infelicidade falar uma coisa dessa. Qualquer briga, qualquer coisa começa na delegacia. Então, a importância, eu fico pensando assim, sei lá, tu reconhecer uma insignificância, ou ver alguma coisa assim daí, e na prática deve ser arretado, velho. Eu ia dar um exemplo de a legítima defesa, entende? Assim, sim. Como é que eu vou prender o cara, dizer que eu não sou carreira jurídica, e vou prender o cara, deixar ele numa cela para que no outro dia ele seja levado à audiência de custódia? Eu jamais farei isso. Eu realmente aplico legítima defesa, sou operadora de direito, né? Então eu tenho qualificação para isso, eu faço. Aplico legítima defesa, nunca tive problema aqui, não vou ter, né? Porque isso é uma coisa que meu cargo me proporciona. Ô, Binha, bicho, desculpa, é Bárbara. Pode chamar. Carinhosamente. A galera do meu Instagram que tá aqui só me chama de Binha, porque ela era Binha concurseira, entendeu? Então tá certo, tá em casa. Tá em casa, pode chamar. Tu quer falar sobre a preparação em si do concurso que mudou o tanto e também assim um pouco sobre a bibliografia que tu adotasse durante o concurso da delegada de polícia? Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouco, mas assim, é já uma coisa que Duque fala sempre aqui no Instagram dele. Não existe uma fórmula mágica, né? A grande fórmula mágica é estudar. Mas não existe a forma que eu estudei, não pode ser que não seja adequada para você. Isso pode mudar bastante de preparação para preparação, e é importante que isso seja ressaltado, porque muita gente me procura no Instagram, qual livro você estudou? Cara, você tem que estudar pelo livro que você mais se adequa, sabe? Eu fiz vários testes durante esse tempo e comecei a gostar mais de uma doutrina. Não significa que ela é melhor ou pior que a outra. Mas, enfim, vamos lá.
eu contratei o curso Carreiras Jurídicas do SES desde o início, antes de eu pensar em ser delegada, porque eu queria cargos de carreira jurídica. E hoje, para o cargo de delegada, eu acho que foi um pouco desnecessário. Por quê? Porque a prova de penal, processo penal, constitucional administrativo, é no nível altíssimo, elevadíssimo. Mas o curso de carreiras jurídicas, por exemplo, ele pega muito pesado em tributário, pega muito pesado em outras matérias que eu não vou utilizar, entende? A prova de tributário mesmo, da prova de polícia civil, delegado de polícia civil, ela é um tanto quanto letra de lei. Ela não vai a pormenores, como, por exemplo, a sua foi, de tributário, até porque a gente não utiliza no dia a dia, é raro a gente utilizar aquele conhecimento. Minha prova também caiu eleitoral, ambiental, até hoje eu não sei nada de ambiental, que fique claro, porque, né, é verdade. E a doutrina que eu utilizei, eu me recordo muito, assim, para concurso. É bom que eu fale também que eu era uma excelente aluna na faculdade, né? Do que tá aí de prova, eu era muito estudiosa, eu não deixava para estudar de véspera, era uma pessoa que acompanhava realmente, que fazia leituras rotineiras. Eu utilizava a doutrina mais densa na faculdade. Muita gente me pergunta, devo me preparar para concurso na faculdade? Eu digo sim, olha, eu não me preparei. Eu fiz a faculdade para ser uma operadora do direito, qualquer que seja a profissão que eu vou escolher agora no futuro. E isso é muito importante, que a gente tenha essa maturidade emocional de quando está na faculdade, de estudar o mais profundo possível diante dos nossos limites. Já quando eu estava estudando para o cargo de delegada, eu precisava adotar uma doutrina que fosse voltada para concurso público, obviamente. E, salvo engano, que faz um bom tempo, eu utilizei de constitucional alexandrino, né? Administrativo, eu usei também alexandrino. Penal, eu usei 2 doutrinas, não indico fazer isso, mas assim, eu realmente no começo estava estudando bem pesado penal, eu estudei por Sanches e por Kleber Masson. Por que você não indica utilizar 2 doutrinas? Porque quando você foca numa doutrina e utiliza ela como sua doutrina base, você vai ter cada vez mais conhecimento do que tem ali, você vai estar mais familiarizado com aquele livro, então é muito importante que você tenha essa familiaridade com a doutrina que você adota. E processo penal, eu fiz as aulas de Renato Brasileiro, aquele cara é fantástico, para mim, o melhor professor da atualidade de cursos, né, para concurso. Eu fiz as aulas dele, estudava pelo meu caderno, que eu anotei tudo da aula dele, e muito pelo código. Então, já tinha o livro dele também, fiz algumas pesquisas pontuais, por exemplo, o inquérito policial eu estudei com o Renato Brasileiro. Mas é praticamente impossível você estudar Código de Processo Penal completo por aquele livro, que é uma bíblia. Verdade, então a gente precisa ter muito jogo de cintura na hora de saber o que estudar. Por exemplo, cai processo, a parte processual da ação penal na prova de delegado, cai. O que cai mais? Antes, a fase da persecução penal em que o delegado vai atuar. O que vai cair mais? Inquérito e provas. Então, na parte de inquérito e na parte de provas, você pode utilizar uma doutrina mais profunda, mais aprofundada, o Renato Brasileiro. Diferentemente é você pegar, por exemplo, para começar a ação penal lá por ele, recursos. Entendeu? Então tem que ter esse jogo de cintura quando você está estudando para concurso. Nossa, arretado, velho. E assim, dentro dessa preparação, né, eu gosto muito de frisar quando a gente vai conversar assim, bicho, me fala, por gentileza, Binha, como é que foram esses momentos difíceis dentro da preparação, né? Porque a gente vê muito glamour, muitas pessoas, na verdade, esbanjando, né, a fase da conquista. Mas a fase da conquista, ela começa no pouco, né? Ela começa a árvore grande, ela nunca começa nos frutos, ela começa na semente, né? E como é que foi esse semear, essa fase assim, dos dias difíceis para você? Bom, a fase difícil é o que nos traz aqui. Meus dias eram iguais. Era, assim, a caminhada do concurso público, ela naturalmente é solitária. Você precisa estar sozinho com você e bem com você para fazer essa caminhada sozinho. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu comecei a seguir uns Instagrams de concurso e eu via tanta coisa colorida, tantas canetinhas, aquele glamour todo, e que eu tenho, né? Eu usei as canetinhas coloridas com a finalidade correta, eu usei,
sabe? Comprei as canetinhas e tudo, me rendi, mas eu não perdi a essência de que o que iria me fazer passar era sentar e estudar, sabe? E foram muitos dias difíceis. Eu sempre friso isso no meu Instagram. Muita gente acha que é um glamour, eu sou delegada. Cara, sou, mas para eu sentar naquela cadeira foi demônio, cara. Eu brinco que quando eu terminei meu concurso, eu fiquei doente depois do meu concurso. Minha imunidade baixou tanto a nível de eu pegar herpes zoster, que é o vírus da catapora que reativa no seu corpo. E minha imunidade baixou tanto que eu tive essa doença, eu tive que tomar remédio controlado para dor, inflama o nervo do corpo, é complicado, sabe? Minha olheira vinha aqui, minha olheira já é grande, porque quando eu passei, agora quando eu sou delegada, é trabalho feito a condenar. Então, continuo dormindo pouco, mas é muito difícil, gente. Vocês passam por coisas assim e ficam... Ó, tem uma seguidora antiga aqui, ó, eu lembra mesmo, essa daí tá me acompanhando desde o começo. E, simpática. Cara, a caminhada é muito difícil. Assim, os dias são... Eu saía de um pijama pro outro. Eu pegava um pijama, tomava banho, botava outro pijama, ia estudar, almoçava, tomava um banho, outro pijama. Eu só saía de casa para ir malhar. E é óbvio que eu não perdi meus momentos de lazer para ninguém enlouquecer e achar que eu estudei de domingo a domingo aqui. Eu tenho família, na época eu tinha um namorado e eu dava atenção a eles e daria sempre, faria tudo de novo. Não fiquem me perguntando, quantas horas você estudava? Não interessa, eu estudava a hora que eu conseguia no dia. Eu já teve dias que eu estudei 12 horas, teve dia que eu estudei 3 horas, me arrastando que eu não estava conseguindo estudar. O corpo cansa, a mente cansa. E é importante que vocês saibam disso. Dá vontade de chorar? Dá muita. Eu lembro que quando saiu o meu edital e botaram tributário lá, que eu não sou boa, né? E ambiental eu nem paguei eletiva na faculdade, eu não sabia nada. Continuo sem saber, mas enfim. Eu não sabia nada com o edital saindo. Então, eu fiquei desesperada. E eu lembro que eu estava estudando no decorrer da preparação, quando o edital saiu para a prova, eu estava estudando ambiental e eu comecei a ler aquela legislação, me bateu um desespero, que eu fui tomar banho e eu chorei horrores embaixo do chuveiro, porque eu não estava entendendo nada, entende? E eu rezava, eu tenho uma relação fortíssima com Deus e com Nossa Senhora, eu rezava e dizia, meu Deus, me ajude a entender isso. E a gente vai ter na maturidade com os dias de que a gente tem que acreditar na gente. Eu acreditava todos os dias que eu ia ser delegada de polícia. Todos os dias. Eu podia dizer assim, eu tô toda arrepiada porque é verdade. Eu podia dizer assim, tá, pode não ser nessa, mas vai ser. Eu vou ser. Independente de quantas reprovações eu vou ter que encarar, eu vou ser delegada de polícia. E é uma história engraçada que eu saí da prova, teve a prova objetiva de manhã, aí eu fui almoçar e fui fazer a prova subjetiva à tarde. E eu saí da prova objetiva muito feliz. Eu tinha feito uma prova excelente e cara, sabe assim, aquela sensação de, pô, acho que vai dar. E eu saí, aí meu ex-namorado, agora ex-namorado, na época olhou pra mim e fez, e aí, como é que foi a prova? Eu fiz, cara, a CESP não é esse bicho todo não, ó. E é difícil, mas por que não era o bicho todo? Porque eu tinha estudado, sabe? Não tem muito segredo, você começa a pegar a malícia do concurso e começa a dominar a banca. Você diz assim, ô CESP, não é você que manda, sou eu, entende? E eu cheguei para a prova e falei assim, eu disse, vou começar pela que eu tenho mais familiaridade, que era penal. Quando eu olhei a prova, eu fiz, eu sei fazer, entende? E eu fui fazendo. E quando eu saí à tarde da prova, que era subjetiva, era a minha prova, era para fazer uma peça, né? E duas perguntas lá para responder, uma de penal e outra mais processo penal discursiva. E aí, meu ex voltou a repetir. E aí eu fiz, cara, eu acho que eu passei. Ele olhou pra mim e falou assim, você é louca de dizer isso? Isso parece arrogância. Eu fiz, não, amiguinho. Quem passou aquele tempo todinho sentada na cadeira, de pijama e com a olheira vindo aqui, com cabelo que tinha dia que eu não olhava nem no espelho pra ver a careta da pessoa, era eu. Entende? Então, assim, quem sabe o que a gente fez, somos nós mesmos. Naquela hora ali, eu não tinha soberba nenhuma de dizer, pô, eu acho que eu passei. Foi porque eu sabia que eu tinha feito um bom trabalho, entende? Foram dias angustiantes até o resultado. Dias
angustiantes, assim, num grau que eu não sei nem dizer. Mas era verdade, eu tinha passado, entende? Tu consegues ver algum momento que foi mais delicado, que bateu aquela vontade de desistir mesmo, assim, o que, assim, por mais que você tenha essa certeza, né, e isso trazendo mais para falibilidade mesmo humana, para a questão da nossa, do nosso lado falho, de confiar às vezes, ou de entregar completamente, onde foi que tu falasse, caramba, bicho, tá muito difícil e talvez aqui eu penso em largar o barco, assim, ou não teve esse momento, né, assim, também sendo bem... Ó, eu tive, claro, eu tinha todo dia, né? Eu acho que a gente Uhum. fica numa flutuação emocional absurda. Eu dizia assim, eu vou ser delegada de polícia quando eu errava uma questão, eu fazia, talvez eu não seja mais. Entende? É sempre assim. Mas minha história não é tão fácil assim quanto a pessoa vê hoje e diz, ah, ela é delegada. Não é. Eu saí do meu cargo de advogada. Minha mãe não ganhava bem assim. Foi muito esforço eu terminar a faculdade na Católica. E eu não sei nem como minha mãe conseguiu me dar um carro. Eu pagava também algumas coisas do carro para ajudar. Eu não sei nem como ela conseguiu. Minha mãe fez um milagre. E eu vendi o carro ao final quando eu decidi sair do meu emprego e disse: esse dinheiro é para o meu estudo. E eu investi todo o meu dinheiro no estudo. Eu não tinha dinheiro para pedir comida no iFood, às vezes. E eu jamais iria pedir à minha mãe, porque eu morria de vergonha. Eu tinha. Que faz parte, tá, gente? Mas era uma questão minha. Eu não gosto de pedir nada para os outros. E aquilo era muito difícil para mim. Então, todos os dias, quando eu via que a cada mês que eu ia pagando alguma coisa minha e eu via meu dinheiro diminuir, eu sentia vontade de desistir e de entregar e dizer, eu vou voltar para a advocacia, eu vou ganhar meu dinheiro e vou ajudar minha mãe. E minha mãe sempre falou, minha mãe no dia que eu disse assim, vou pedir demissão e vou fazer concurso, ela começou a chorar e fez, graças a Deus, eu queria que você fosse concursada. Porque ela tinha medo da área privada. Ela tinha medo que eu pudesse ser demitida a qualquer momento. Ela queria que eu tivesse algo certo. E aliar o algo certo com o que você faz de apaixonado é maravilhoso. Eu costumo dizer que a polícia me paga para fazer o que eu gosto. E essa sensação é algo que não é impagável, não dá. Eu saio de casa feliz todos os dias, não todos os dias, porque a gente tem dias ruins também. Mas a maioria dos meus dias eu chego e falo, cara, eu vou pra minha delegacia. Meu aniversário esse ano eu passei na minha delegacia. Eu tirei uma foto na copa da minha delegacia, que é horrorosa, apagando a vela do meu bolo. E depois, quando eu cheguei em casa, eu chorei, que eu disse, era no lugar que eu queria estar. Eu não preciso de nada mais do que isso. Entende? É interessante isso, porque mostra a grandeza e a tamanha coragem que você teve para fazer esses atos, né? Para renunciar, sair. Isso é interessante porque tem muitas pessoas que não chegam a advogar e às vezes falam mal da advocacia, mas quando você tem a experiência real e concreta, eu lembro muito bem de você quando você estagiava, a intensidade que você levava a isso, ou seja, você teve na pele a condição de ser uma advogada, de ter se dedicado a isso. E por isso que eu acho fantástico, né? Porque você teve a coragem para renunciar, para vender o seu carro e para ir atrás de onde você está hoje. Isso é belíssimo, né? Realmente são coisas que a gente fica cada vez mais feliz de ver pessoas assim como você, que são vocacionadas. Então, só tenho a agradecer, Vinha. Eu que agradeço, né, na verdade, de estar podendo passar um pouquinho da minha história, assim, pro pessoal, porque, cara, é muito engraçado. Com certeza olham pra você, Duque, e acham que tudo foi muito fácil. E não foi, né? A gente precisa mostrar a realidade, porque às vezes vocês estão aí no dia ruim e, poxa, o que eu vou fazer? Eu tinha também, eu abri o Instagram e fazia, meu Deus, eu preciso ver algum Instagram aqui para me motivar. E eu via o pessoal estudando. E às vezes é uma faca de dois gumes, né? Quando você está naquele dia que você não consegue estudar, porque é normal. Eu olhava o Instagram e tinha gente estudando, tinha galera que botava lá, não tem como é o nome aprovado, aquele aplicativo que você vê a quantidade de horas que você está estudando. Ah, é. Eu lembro que eu segui uma menina que ela todos os dias estudava 11 horas. Eu olhava e fazia, gente do céu, ainda tomara que essa menina não vai fazer concurso para delegada. Eu era assim, eu olhava e fazia,
Cara, ela tá dando luz na minha frente, porque eu tô aqui morta de cansada, porque eu estudei 8. E ela tá estudando 1 todo dia. Parem de acreditar em tudo que vocês veem. Redes sociais são redes sociais. A gente só mostra o que a gente quer nela. E isso é muito importante que vocês entendam. Há pessoas que fazem aquilo por fazer. Querem mostrar uma realidade que não é a delas. Existem Instagrams massa? Existem. O de Duque, por exemplo, é um deles. Duque passa a realidade do que foi. É sim, vou exaltar esse homem maravilhoso. Nada disso. Então, assim, a gente tem que seguir Instagrams, e eu procurei fazer isso, depois eu parei de olhar as canetinhas coloridas do Instagram e aquele glamour do estudo, aquele local de estudo bonito, e passei a seguir pessoas que realmente me inspiravam, a pessoas que poderiam me trazer conteúdo jurídico, a pessoas que me levavam ao topo e diziam assim, é difícil, mas bora, sabe? Existem pessoas assim, entende? Existem pessoas que estão ali, tipo, porque querem que os outros cheguem e alcancem os sonhos, cara. Eu não consigo dizer hoje a vocês, assim, como eu me sinto realizada na minha profissão. Eu não consigo dizer em palavras do que fala um negócio que todo mundo fala pra mim. Quando eu começo a falar da polícia, meu olho brilha. Não dá pra ver agora porque tá escura a minha casa. Mas meu olho brilha. Porque eu amo o que eu faço. E eu olho pra trás e falo, Deus, eu preciso ajudar as pessoas que também estão dessa jornada a encontrarem o que faz os olhos dela brilharem. E saberem que até o olho começar a brilhar, você não precisa ser apaixonado apenas pelo seu resultado. Você não precisa ter o olho brilhando porque você chegou lá. Meus olhos brilhavam todos os dias. Quando eu sentava lá e eu batia minha meta, eu olhava e fazia que guerreira, menos um dia e mais um dia. Eu olhava e fazia, tô sentindo super orgulho de mim, porque hoje eu consegui chegar lá. Ao mesmo tempo em que eu era empática comigo mesma. Quando eu não conseguia, eu dizia, tá tudo bem ter um dia ruim. É um dia ruim. Se alguém aí tem uma seguidora minha aqui, que ela pode dizer com certeza isso. Eu já tive dias que eu dizia assim, pessoal, não tenho condição de estudar hoje no Instagram. Eu falava real. Não tenho condição de estudar hoje porque eu tô com dor na coluna. Acontece com todo mundo. Todo mundo meteu salompinhas aqui e foi estudar, cara. Quem nunca teve isso é mentira. Então, assim, procurem se inspirar nisso, na realidade. Saber que todo mundo passou por dificuldade para chegar aqui. Que ninguém teve dias totalmente fáceis e tranquilos e lindos em um arco-íris na caminhada para estudo de concurso. Que arretado. Eu tô aqui querendo só bater palma pra você continuar a falar, porque tá excelente, Bárbara, excelente, Binha. Eu fico muito feliz, porque eu acho que nessa fase de dar para concurso, eu acho que é onde você tem a capacidade de se tornar uma pessoa um pouco mais humilde, talvez, né? De começar a compreender as suas imperfeições, de começar a compreender os esforços que você faz para chegar onde você quer ir. E é a possibilidade de o estudante se remodelar mesmo. Eu ficava pensando muito assim, às vezes eu fazia, caramba, se eu fosse o Felipe hoje atual, exercendo esse cargo, tem muita coisa que precisaria ser mudada. Esse Felipe não está pronto ainda. Não é só conhecimento jurídico. Eu acho que tem um amadurecimento que é necessário mesmo. E essa capacidade do estudante, portanto, está sempre levando porrada, levando, sabe, martelado e tendo que se modelar, se remodelar, sair de si. Eu acho isso fantástico, né? E isso das redes sociais é algo que me preocupa muito também. Até hoje eu sempre fico preocupado se hoje esse projeto, esse trabalho que a gente faz aqui é um projeto que emite ruídos ou que emite sons, né? E ruídos assim como uma TV chiando, como qualquer coisa que incomoda, os ruídos eles vêm com muita culpa, eles vêm com muito ego, eles vêm com muita vaidade e se promove ruídos horrível, né? Horrível. Não é esse o fator. Toda vez que for ter que promover ruídos, eu prefiro me desfazer aqui para que alguém escute o som verdadeiro e que eu perca a máscara aqui mesmo. Eu acho que essa tem que ser a ideia. Senão a gente cria uma barreira, né? A gente não utiliza as redes sociais para simplesmente quebrar os monopólios que existem aí. Os monopólios da televisão, da propaganda, do marketing, que a gente realmente consiga aqui passar um lado mais humano mesmo. E eu acho que isso é fantástico. Eu acho que eu cheguei a acompanhar um pouco as suas postagens na época que você estudava. E eu percebia isso, essa sinceridade, né? Caramba, Binha é tão transparente naquilo que ela faz, naquilo que ela está sentindo.
E eu acho que isso promove, isso agrega, isso traz essa empatia, essa compreensão, né? Porque uma coisa é a gente simplesmente compreender, outra coisa é a gente conseguir ter a empatia de se colocar no lugar do outro. E acho que você consegue fazer isso. Por isso, muito obrigado também por você estar dividindo assim essa sua história. Que bom que eu consigo, porque eu continuei com o Instagram, né, com esse objetivo. Eu disse, cara, eu posso mais, né? Tô falando uma coisa engraçada agora, como a gente cresce e evolui estudando para concurso. Eu era uma menina. Eu saí da faculdade achando que eu era uma mulher, eu era uma criança. Eu era uma menina de tudo. Eu não sabia a força que eu tinha, eu não sabia a determinação que tinha dentro de mim, eu não sabia o quanto a vida ia exigir de mim antes que eu pudesse chegar no local que eu queria estar. E às vezes a gente tem que aprender na porrada mesmo. A vida não é fácil, não. Nem adianta estar dizendo, não é. Não é, é difícil. É difícil pra cacete, gente. Tem dia difícil demais. E eu passei por uma experiência também, que aí vai muito para as meninas. No final do meu curso de formação, eu finalizei um relacionamento antes de terminar as minhas provas, né? E eu tinha um relacionamento de vários anos. E eu pensei na hora, eu não tenho forças para aguentar isso. O fim do meu curso, morar em outra cidade, não trabalhar em Recife, e a gente tem, viu? A gente tem força para tudo. Dentro da gente tem força para encarar qualquer coisa. Ninguém morre por nada. A gente sempre se renova, sempre revive, e a gente cresce. É na dor que a gente cresce. Não tem. Eu acho que essa frase, assim, é uma coisa tão verdadeira que eu não tenho nem como dizer. É na dor que a gente cresce, não adianta. Dói, machuca, tudo, tudo. A vivência para concurso dói tudo. Vão ter dias ruins, vão ter dias bons, mas os dias ruins são, assim, eu vou ser bem sincera, a maioria, e a gente fica aperreado, mas passa. A gente se torna uma pessoa que a gente nem imaginava que era. Hoje eu brinco, falo assim, porra, que mulherão que eu me tornei. E não é mulherão, ai, que bonita, ai, que nada. Eu sou uma delegada de polícia, dedicada. Eu sou uma pessoa que leva o meu trabalho muito, muito a sério. Eu comando uma equipe de muitos homens, muito embora hoje ela esteja bem feminina, mas tem muitos homens trabalhando comigo. Eu cheguei no primeiro dia da delegacia e fizeram assim, pinta sua sala de rosa. E eu olhei e fiz assim, ok, né? Vamos desconstruir o machismo agora. Graças a Deus, eu sou muito respeitada na minha cidade. Eu sou respeitada na Polícia Civil. Falo isso sem vaidade besta. Eu conquistei, eu tô aqui e todo mundo sabe como eu trabalho, como eu me empenho para que minha cidade seja um local todo dia mais seguro. Todos os dias eu levanto e faço. Cara, o que eu posso fazer hoje para Carpina ser um lugar melhor? E se todo mundo fizesse isso, a gente tava num mundo melhor, né? O que eu posso fazer hoje para o mundo ser melhor? O meu mundo ser melhor? O mundo em que eu faço parte? O que eu posso fazer? E eu faço isso todos os dias. Por isso que eu digo, que mulherão da porra que eu me tornei. E foi na dor. Foi apanhando e eu cheguei aqui. Arretado, só bato. Aí não tem como não admirar, né, Vina? Isso é verdade, não tem como não admirar isso que você faz. E eu acho que é uma continuidade daquilo que você sempre foi como pessoa, assim. Por isso que eu acho que é legal. Eu falei, pô, essa conversa com o Vinha é massa, porque não é da boca pra fora, é algo, assim, admiração mesmo genuína, assim, de falar, poxa, eu sempre te vi como uma pessoa muito acolhedora das amigas em si, né? Você sempre esteve rodeado de muitos amigos, sempre foi uma pessoa muito comunicativa e sempre procurou, de certa forma, cuidar das pessoas, assim. E agora, cuidando da sociedade em si, isso é algo maravilhoso, ter você como essa função tão importante. Eu queria, antes de pedir uma mensagem final, que seria basicamente falar qual a mensagem que você deixaria para você mesmo, né? Ou seja, o que é que você te indicaria se você estivesse começando a estudar hoje, por exemplo? É bem clichê isso, mas às vezes tem um quê mesmo de sinceridade, antes de a gente poder ler algumas mensagens, algumas perguntas que você queira responder. Então, eu queria saber disso antes. Eu queria que todos que estudam para concurso soubessem. Erre muito. Não é errar a questão. Erre muito como você está estudando. Erre muito como você está levando sua rotina.
Porque a gente só vai aprender no erro. Eu sentei e estudava, vou dar um exemplo bem básico. Eu estudava 2 horas seguidas. Lia livros, não funciona. A concentração é cientificamente comprovado, você tem que dar pausas. E eu percebi que aquilo não funcionava, porque eu fazia questão logo em seguida e errava, dizia, meu Deus, eu acabei de ler isso aqui, gente. Como é que minha cabeça não funciona? E não é. A cabeça estava funcionando, você que não estava sabendo fazê-la funcionar bem. E eu aprendi, fui pesquisar, utilizei método, eu esqueci até do tomatinho, Torricelli não, como é o nome? Depois eu lembro. Método não sei o que lá. Pomodoro. Passava 25 minutos estudando. Isso, Pomodoro! Porque eu falei Torricelli, só Jesus. Mas, enfim. 25 minutos e 5 minutos de pausa. 25 minutos e 5 minutos de pausa. Então, assim, eu errei muito. Até achar o meu método de estudo. Eu percebi que eu só conseguia estudar fazendo um resumo. E eu percebi que meu resumo só funcionava depois de 3 lidas. Eu não quis apressar as coisas. O grande problema da sociedade hoje é que a gente quer tudo de mão beijada. Tem muita gente que chega no meu Instagram e fala assim, ai, me conta como você leu, como você passou, me conta como foi sua trajetória. O Instagram tá lá. A pessoa não se deu o trabalho de ler as postagens. Aí eu digo, ô amiguinho, lê lá. Se tiver alguma dúvida, vem falar comigo. Não é grosseria, sabe? Mas assim, pô, tá aqui e você não se dá o trabalho de pesquisar. A pesquisa é importante. Não fique achando que eu tenho uma dúvida e eu vou perguntar a alguém e ela vai tirar. Não, cara, pesquisa. Se você não chegar numa resposta, se você não conseguir avaliar e disser, pô, é isso que eu quero fazer, pô, é isso aqui que eu devo fazer, pergunta a alguém. Porque vão ter pessoas na sua caminhada, como o Duque, como eu, vão ter, e elas vão te ajudar. Agora, não queira atropelar as etapas. E eu diria isso pra mim. Porque eu queria chegar, quando eu comecei a estudar, eu já estudava na faculdade bastante, eu já tinha um ritmo de estudo acelerado, e às vezes eu queria chegar em 8 horas todos os dias. E eu queria, na primeira vez que eu estudei, sentar e estudar 12 horas. Cara, não funciona assim. Tem gente que chega pra mim e fala assim, eu não consigo estudar 3 horas. Estuda uma. E a cada momento você vai aumentando o seu estudo. E você vai chegar no momento que você vai estar estudando com naturalidade, com tranquilidade, mais horas. Então, é importante isso. A minha mensagem para quem está estudando agora é erre bastante e ache o seu método, a sua forma de acertar. Nossa, velho. Arretado. Bia, antes de eu lhe agradecer, eu queria que você respondesse algumas perguntas, ficasse à vontade. Tá conseguindo ler algumas perguntas na horizontal ou não? Vamos lá, eu vou virar aqui. Oi, gente, do que vai ficar sem... Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver quais que a gente vai responder. Vou subir lá tudo e vamos ver. Uma que eu já vi aqui, que eu achei massa, foi como foi seu primeiro dia de polícia. Meu primeiro dia de polícia foi a maior curiosidade do mundo. Eu cheguei lá e levaram duas pessoas, né? Eu vou chamar de maconheiro, mas enfim, né? Porque é meu palavreado todo dia. E chegaram lá dois meninos com maconha. E eu lembro que eu tremia toda. Eu tremia do meu cabelo até o meu pé. Fui chegar lá, dar uma de braba pra eles assim. De quem é a droga? E eu tava tremendo. Eu dizia, meu Deus, eles vão gravar meu rosto e vão me matar. Juro. Tem muita gente que me pergunta, ai, tu não tem medo de ser delegada? Todos os dias a gente tem medo. O medo faz parte. O que te faz corajoso não é sentir medo, é enfrentar seu medo. Então, assim, eu sou uma pessoa corajosa, porque eu enfrento meus medos todos os dias. Meu primeiro dia foi assim, tremendo, horrores, mas deu certo. Não tem como trocar de lado, não. Já foi. Eu sou péssima com tecnologia, viu, gente? Ó, metendo a mão na minha cara. Veja. Binha, se quiser, pode escolher com calma, viu? Eu acho que só para complementar até aquilo que você falasse do que mudou para você, a questão do método de estudo, a questão da paciência que teve com você mesmo. É engraçado que o tratamento, ele precisa incomodar. Tem alguns tratamentos que me incomodam também. Quando a gente começou esse projeto de experiências compartilhadas, foi justamente ver a forma tão banalizada e massificada dos métodos de estudo que fez com que que eu falasse, bicho, vamos falar sobre isso. Porque eu conheci pessoas que não tinham planejamento, Binha. Eu conheci pessoas que acordavam e faziam, hoje eu vou estudar isso. Amanhã eu vou estudar o que eu tiver a fim de estudar. E essas pessoas passaram. E eu fiquei abismado. Isso me chocou. Eu falei, não, mentira, velho. Não é possível que você fez. Foi assim mesmo.
Eu falei, meu irmão, tu não fez nenhum curso de prova oral? Não. Você não treinou para prova discursiva? Não. Você comprou... Bicho. E assim, isso fez com que me incomodasse justamente o que se vende. Fez com que se incomodasse o que se dissemina sobre o concurso. Eu falei, velho, tá Com vendo certeza. que tem alguma coisa... Bicho, essa questão do tratamento incomodar é como se, sei lá, enfim, você vai num restaurante e o garçom traz o prato para você e você não agradece para ele. Velho, isso me incomoda ver as pessoas não fazendo isso. É a mesma coisa que quando você vê pessoas dizendo que para passar concurso tem que fazer X, Y, Z e é assim Não que passa. precisa. E eu falei, Exato. não é assim, né? E eu acho que essa Eu ideia de também diferentes fico compartilhadas extremamente e ver irritada. você falando sobre isso foi que me acendeu, assim, a questão de como alguns tratamentos incomodam. E esse tratamento, como as pessoas lidam com o concurso, às vezes de forma massificada, banalizada, sem olhar para a individualidade, sem olhar para saber como é que você estudou a vida toda, como é que foi sua forma de conhecimento quando você era do colégio, da faculdade, e não simplesmente colocar em caixas, em modelos, e dizer que você tem que ser desse jeito, né? Isso é algo que E me não incomoda, tem. assim. Eu lembro que eu seguia um Instagram que o cara falava que a gente tinha que estudar por mapa mental. Eu não sei desenhar. Eu não conseguia desenhar, eu não consigo fazer palitinho. E eu ficava desesperada no começo. Cara, eu fazia, isso não funciona comigo. E muita gente chegava pra mim e falava, funciona assim, é comprovado que funciona com todo mundo. Eu fiz, não funciona comigo. Eu sou diferente de todo mundo, então eu vou seguir o que eu tô dizendo que funciona pra mim. E funcionou, né? Deixa eu ver que achei uma coisa interessante aqui. Na Ah, Cadepol eles ensinam a dar entrevista, a lidar com mídia. Tem uma cadeira, né? Mas assim, eu confesso que eu não aprendi muita coisa, não. Eles falavam de ponto da mão, assim, de como você deve se portar na entrevista e tal. Primeira vez que eu tava dando a coletiva, eu esqueci tudo, minha amiga. Eu esqueci o nome do chefe de polícia, acredite se quiser. É verdade. Eu fiquei do lado dele. O meu chefe de polícia aí, eu tremendo. Ele pegou na minha mãe e fez Joselito. Eu fiz Joselito. Falei o nome dele. Eu esqueci. Então, acontece. botam 20 microfones na sua cara, 5 câmeras e você tem que desenrolar. E desenrola. Hoje em dia é tão natural pra mim. Eu tava nervosa antes de entrar aqui ao vivo. Mas, ao mesmo tempo, é meio que natural hoje em dia falar, porque eu já dei tantas entrevistas ao vivo e o que eu procuro ser é sempre autêntica, sabe? Lembrando de algumas técnicas. Olha para o repórter, olha para a câmera. E vai ter emissora que vai chegar para você e vai dizer assim, não fala olhando para a câmera, só olha para mim. Aí você fala, ok, jogo tudo que eu aprendi no lixo. Porque é assim, não existe uma coisa meio massificada, sabe? Se você pegar a minha primeira entrevista e a minha última agora, você vê um crescimento absurdo. Hoje eu me sinto muito mais à vontade com a câmera do que antes. E isso é totalmente natural. A gente vai crescendo e evoluindo, inclusive na profissão, inclusive profissionalmente. A postura da gente muda. Então, não se aperreie com isso, se tiver aperreada, porque eu não quero aparecer na TV. Não se aperreie com isso. Você vai aprender. Se tiver que ir, vai na tora, vai tremendo, vai gaguejar, vai esquecer uma palavra, porque eu esqueci na hora e eu fiquei misericórdia. O que eu a boto no fila. lugar? Eu fazia misericórdia, o que eu boto no lugar dessa palavra? E aí você desenrola. Eu sei que sai na hora. Nossa, é importante. Quando você indica a videoaula para começar? A questão da videoaula. Eu acho que você tem que... É minha, tá? Funcionava para mim. Eu acho que videoaula é para quando você não tem base naquele assunto, né? Eu aprendi muito com videoaula, fiz muito, assisti muitas aulas, mas tem gente que fica utilizando a videoaula, assiste a aula de um professor, assiste a aula de outro professor e assiste a aula de outro professor da mesma matéria. Eu acho que isso não tem um funcionamento bom, muito embora eu esteja falando da minha experiência. Se você acha que, eu aprendo muito vendo videoaula, eu vejo a aula e faço questão e tô vendo uma quantidade de acerto aumentando e melhorando, ótimo, continue. Mas na minha realidade, para mim, eu não gostava de ver videoaulas de coisas que eu já tinha conhecimento. Eu preferia ler, reler, ler meus resumos, adicionar informações no meu resumo e fazer questões. Mas aí é realmente, como eu digo, novamente, não existe uma regra, né? Isso é realmente minha realidade. Nossa. Conquista a disciplina, total. A live vai ficar gravada, Duque, responda essa. Que Vai, fica, né? ela vai ficar gravada, ela vai pro YouTube e pro Spotify também, então vai ficar aí. Se errar, vai sair na imprensa.
Ixi, Maria, meu Deus do céu, chama o menino de maconheiro, vê mesmo. Vai ficar aqui. Ô, gente, obrigada. Muitas mensagens carinhosas. Eu tô apertando aqui os negócios, capaz de eu estar mandando uma mensagem doida aqui. Se eu mandar, vocês estão vendo que é porque eu não tenho muita familiaridade. Gostasse da minha realidade, não conhecia essa mulher maravilhosa. Adorei, adorei. Eu sou bem realista mesmo. Ó, apertei já várias letras aqui, vamos lá. Tem muitas palmas, gente, muito obrigada. Fiz muito exercício, muito. Eu estudava um tópico e terminava o tópico, eu ia fazer exercícios daquele tópico. E eu comecei a ver, eu anotava meu percentual de acerto. Utilizava o site que é Concursos, né? E eu tinha um post-it em todos os meus cadernos. Digamos, eu tinha um caderno lá de ação penal. E aí no de ação penal eu fazia questões só de ação penal. E aí eu colocava na frente dela, data tal, fiz 20 questões. Aí percentual de acerto, 90%. Eu botei 90%, me achando. Mas enfim, 70% de acerto e 30% de erro. E aí eu conseguia ver, numa olhada muito rápida no meu material, o que eu estava mais fraca, o que eu estava errando mais. Eu tinha esse controle de percentual para que na hora de uma revisão mais próxima da prova eu pudesse focar naquilo que era meu ponto fraco. Todo mundo tem ponto fraco. Binha, a gente está num momento de escolhas trágicas. Daqui a 10 minutos o Instagram ele fecha a live. Mas tem temas assim fantásticos. Por exemplo, falaram da revisão, falaram aqui como se você passou de primeira. Tem gente que fala se você pode prestar vários concursos em estados diferentes, se existe machismo na polícia, se você fazia muitos exercícios, como é que você lidava com os familiares, se apoiavam seu sonho, enfim. Muita coisa. Temas sensíveis e muito massa, bicho. Muito. Familiares. Minha mãe é minha heroína, minha rainha, minha tudo. Sempre me apoiou. Diziam que eu tava querendo me escorar nela porque eu não queria trabalhar. E ela olhava e fazia assim, quem sustenta minha filha sou eu. E ela vai passar. Ela sempre me apoiou demais. Não gosta que eu seja delegada porque, né, eu saio com a pistola na cintura todos os dias. Nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver isso. Mas ela apoia muito e sabe que é meu sonho. E ela tem muito orgulho de quem eu me tornei, de quem eu sou. Do que vai falando, que eu tenho uma memória péssima. Vai falando de alguma coisa aí. Revisão. Vai fazendo bate-bola. Revisão. Eu revisava muito a matéria pelo mesmo material, pelos meus resumos. É isso que eu falo pra vocês. Não adianta ficar pegando vários materiais pra ficar revisando a matéria. Você revisa a matéria com material que você já tem familiaridade para que aquilo cada vez mais massifique em você. Beleza. Você fez a primeira prova de delegado ou foi várias provas que você passou, delegado? Eu não gosto de dizer isso porque as pessoas acham que eu sou um gênio, que eu não sou nada. Eu só estudei muito. Eu passei sim de primeira, fiz a prova de agente e delegado de Polícia Civil daqui de Pernambuco. Passei de primeira. Tem um quê de sorte, porque todo concurso tem sorte, sim. Mas eu tenho certeza que eu fui designada por Deus para ser delegado de Polícia Civil em Pernambuco. E é por isso que eu tive a sorte e a grande honra de passar no meu primeiro concurso. Bom. Vai jogando aí. Para você, sobre o machismo na polícia, que eu acho que é um tema muito sensível. Eu falei da minha sala, né? Que disseram que eu devia pintar de rosa. E meus agentes de rua não gostavam de me chamar. A gente na polícia chama, quando a gente vai sair para estourar uma boca de fumo, a gente chama de butada. E meus agentes não me chamavam para dar a butada. Porque às vezes eu tava de salto e tal. E teve uma vez que eu estava de salto. E a gente encontrou um cara que a gente tava procurando há meses. E quando o meu agente parou dentro do carro ainda para abordar ele, tava com a pistola apontada, ele ia correr. Na hora eu percebi, abri minha porta e eu abordei ele. E eu botei ele lá no lugar. Então, determinadas coisas elas vão conquistando. Você vai conquistando o respeito na polícia. Não vou mentir pra você e vou dizer assim, não tem machismo. Tem sim, cara. Tem machismo sim. Eu sofri. Não sofri. Ai, meu Deus. Eu não posso dizer que eu fui humilhada. Nada disso. Mas eu conquistei o respeito das pessoas. E é assim que a gente conquista, com muito trabalho, mostrando que lugar de mulher é onde ela quiser mesmo, mostrando que esse negócio de homem é polícia, mulher não pode ser polícia porque mulher é feminina. Eu trabalho de salto todo dia. Na hora que tem que largar o salto e correr descalça no meio da cidade, eu vou.
entende? Na hora que é para trocar tiro com bandido, eu troco. Então, não existe isso de estereótipo, sabe? Isso a gente vai quebrando, vai tirando esse estigma de que policial é homem, fortão, que fala grosso, que bate na cara de bandido. A gente vai tirando, fazendo um bom trabalho e mostrando que outras coisas são bem-vindas na polícia. Binha, excelente. Eu vou duas perguntas só para você finalizar. Depois, se você quiser, você faz stories no seu Instagram respondendo essas perguntas das pessoas que falaram aqui, já que a live vai ficar disponibilizada. Falaram principalmente aqui sobre dois temas, que seria, primeiro, se você estudava no quarto ou em sala de estudos e como é que concilia relacionamentos com estudos. Vamos lá. Eu fui para uma salinha de estudo, não me adaptei. O meu local de estudo era no meu quarto. A minha cama estava ali do lado, mas eu olhava e fazia assim. Tem gente que fala, você não enfrenta, às vezes as pessoas não enfrentam os próprios medos. Faz assim, vou ficar longe do meu quarto porque senão eu vou dormir. Meu amigo, tenha controle sobre você mesmo. Você precisa ter controle sobre seu corpo. Eu estava lá a menos de 1 metro da minha cama, mas eu sabia que eu tinha que estudar. É óbvio que quando eu estava muito cansada e eu olhava e fazia, preciso estudar, preciso dormir, eu dormia. Mas você tem que saber que naquele momento ali é uma responsabilidade. Independente de onde você vai cumprir sua responsabilidade, você precisa cumprir. Tem gente que não tem condições de estudar em casa porque não tinha a sorte que eu tinha de ficar sozinho em casa. Eu ficava sozinho o dia todo. E minha casa era no silêncio. Mas não tem. Se não tem, vai para a biblioteca, vai para a sala de estudo. O que não dá é para usar tudo como desculpa e não estudar. Você precisa só sentar sua bundinha na cadeira e estudar. Onde vai ser, como vai ser, pouco importa. Entende? Qual foi a outra pergunta mesmo? Relacionamento e concursos, como conciliar? Vamos lá. Eu tinha um relacionamento muito longo na época que eu estava estudando e meu estudo nunca foi prejudicial. Por quê? Porque eu tinha um tempo dele. Eu tinha um tempo de me dedicar ao meu relacionamento. Eu tinha tempo de dedicar à minha família também. Eu não estudava de domingo a domingo, 12 horas por dia. E enquanto o edital não estava aberto, por exemplo, aos domingos, eu fazia uma leitura de jurisprudência e não estudava mais. O domingo eu dedicava a ficar com meu ex-namorado e a ficar com a minha mãe, a fazer programas em família, até porque isso é saudável e oxigena a pessoa, entende? Você tem aquele momento de respirar durante a semana, durante toda a correria, olhar e dizer assim, cara, mais uma semana vai começar, vamos lá, tô renovada, tô pronta. Então, essa história de que não dá pra namorar e dá pra estudar, dá sim, amor, isso é palhaçada. Tá? É porque a pessoa parece que só... Você tem que aprender a não viver encangado com o outro e saber que aquele momento ali é para estudar. Ao mesmo tempo em que, quando você estiver encangado com o outro, sabe que aquele momento não é para estudar. Entende? Você precisa ter momentos em tudo na vida. Só isso. A gente consegue se adaptar a tudo. Não é fácil. Eu já perdi várias viagens. Meu ex-namorado também deixou de ir para várias viagens para ficar comigo enquanto eu estava aqui, porque a gente ia ficar um dia juntos ao invés de 2, que ele ia passar viajando. E já foi para viagem sem mim. Mas as coisas mudam, a gente vai tendo outra realidade depois e vai aproveitar as outras coisas que a gente naquele momento não podia. E vai aproveitar melhor, viu? Tipo assim, a gente ia para uma pousadinha, agora a gente vai para hotel 5 estrelas. Eita, minha... Ora, pela questão do tempo mesmo, que o Instagram fecha a live quando dá 1 hora, eu queria agradecer, né, sobre esses temas que você falou. Eu acho que dava para falar muito. Até eu fiquei assim, meu Deus do céu, assim, eu comecei a usar o machismo, é uma coisa que vai sendo cada vez mais ultrapassada. Hoje quem mais passa em concurso são mulheres, pô. É estatística isso aí. Então, óbvio que graças a Deus, cada vez mais isso vai ser suprimido e vai ser eliminado completamente. Mas eu acho que são temas tão sensíveis de família, de relacionamento, que até acho que você poder depois aprofundar também, porque eu vi uma entrega muito grande de você, e por isso eu quero agradecer realmente nessa live a todas as pessoas também que acompanharam, mandaram as mensagens carinhosas aí, que participaram. Bia é uma pessoa que eu admiro bastante como amiga, como colega, e também por me ver representado nela, no sentido de ser uma pessoa assim que você vê que ela dá o sangue, literalmente. Esse brilho no olhar que ela tem é porque ela faz uma prestação de um serviço com certeza excelente, e que eu fico muito feliz. Admiro bastante você, agradeço novamente essa participação e muito obrigado por dividir aí suas experiências.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Duque, eu nem preciso falar de você. Eu fiz um post falando de você no meu Instagram, porque eu fiquei maravilhada quando eu vi você, revi você. Você sabe disso. Já falei. As pessoas que seguem você sabem mais do que eu de como você é um cara fantástico, incrível. Peço desculpa porque eu não posso falar muito mais, né? Aqui a gente tem um tempo. Mas meu Instagram tá lá, @Bárbara Forte DPC, o Forte é sem E no final. Sigam, falem comigo. Eu sou uma pessoa extremamente acessível. Tem muita gente que fala, pessoal, meu Deus, ela me respondeu. Claro que eu respondi, eu sou uma pessoa. Então, não me endeusem. Vão lá falar comigo. Qualquer dúvida que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês, sabe? A gente tá aqui para isso, para que a gente chegue lá e que a gente traga a galera junto da gente, entende? Eu não cheguei lá para, tipo, olhar para baixo e dizer, haha, vai aí, de jeito nenhum. Eu quero que a gente cresça todo mundo junto. E, enfim, eu vou tirar as dúvidas. Se quiserem perguntar mais coisas lá, fiquem à vontade. Eu não vou poder responder agora, mas amanhã eu vou abrir para perguntas lá. E aí, o que vocês quiserem tirar de dúvida, a gente vai tirando. Amém. Muito obrigado, Binha. Novamente, isso aí só mostra como você é uma pessoa incrível, né? Então, meu muito obrigado. Uma boa noite a todos, né? E nos vemos mais. A gente vai fazer outra live, com certeza, depois, para a gente aprofundar esses temas. Vamos embora. Beijão. Vamos embora. Fica com Deus aí. Beijo. Boa noite para você. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.